fundadora da RP Travel Education. Atua há mais de 20 anos no turismo de luxo e atualmente conta com cerca de 250 mentorados pelo Brasil afora. Ela é Rogéria Pinheiro. Rogéria, muito bem-vinda aqui ao nosso canal da Banksy no YouTube. Muito obrigada por aceitar esse convite hoje e por dividir aqui um pouquinho sobre o seu trabalho nos últimos meses e tem algumas perguntinhas mais para te fazer. Maravilha. Carla, um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento desse projeto, que é um projeto inovador e necessário para o nosso mercado. Estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir de alguma maneira para você, para os hoteleiros, para as agências, para os aspirantes. Vai ser especial. E se você chegou agora, considere fazer check-in, assine o canal, ative as notificações. Seja muito bem-vindo ao canal da Banksy. Aqui é a Sociedade dos Hoteleiros de Profissão e de Alma e a gente compartilha informações relevantes para ajudar a alavancar o seu crescimento. Uma vez mais, Rogéria, muito obrigada pela presença hoje. Obrigada. Para quem não conhece, a Rogéria é profissional do turismo de luxo há mais de 20 anos, já atua como agente de viagens, e segue atuando como representante comercial de importantes marcas de hotelaria e atualmente está aí trilhando um caminho de grande destaque dentro do universo do turismo de luxo, que é ser mentora de agências de viagem. O que é ser um mentor de agente de viagem? Então, Carla, mentorar é direcionar, é orientar, né? Então, eu sou mentora de negócios muito focada para negócios do mercado de turismo, né? Principalmente as agências de viagens, que é o ponto aí de ligação intermediário entre o cliente, né, o viajante, e as experiências dos sonhos, seja a 100 quilômetros da sua cidade ou a 10 mil quilômetros em outro continente. Então, eu já faço isso há 10 anos, a Travel Education nasceu em 2010, depois que eu atuei por 10 anos como consultora de viagens, lidando ali diretamente com o viajante, e aí eu senti a necessidade de empreender. Então, há 10 anos eu fazia isso de maneira offline. Então, a agência que tinha uma demanda, um problema, uma necessidade de reposicionar, questões estratégicas sobre o negócio, me procurava para que eu trouxesse a orientação. Eu sempre digo que um negócio ele pode prosperar e ele pode florescer, mas com o apoio, a orientação direcionada, ele pode ir mais longe de uma maneira mais ágil. E segui os últimos 10 anos em paralelo como representante comercial também, com um outro business de hotéis boutique, que tem um serviço muito especial para os seus clientes, então acabo tendo bastante experiência nesses 3 pilares, que é o atendimento ao cliente, a hotelaria e o negócio da agência. E ano passado, né, sabemos, fomos pegos aí de surpresa com essa pandemia, com essa crise, e eu fui impulsionada para o digital. E isso levou a minha voz para o Brasil inteiro e me possibilitou ter mentoradas e alunas no Brasil todo, sempre com esse foco, né, de gerar apoio e direção para que os negócios se mantenham de maneira sustentável, de maneira saudável e equilibrada. Muito bom. Quando eu falo com alguns colegas, amigos, até familiares, conto, né, que trabalho no turismo, as pessoas logo me perguntam: você vende viagens? Então acham que pelo fato de eu trabalhar no turismo, você é a solução deles para entregar o roteiro para o Egito, para o Marrocos, enfim. Não, amigos, eu não sou agente de viagens e eu quero aproveitar essa oportunidade hoje aqui, que a gente tem a presença da Rogéria, para que a Rogéria conte exatamente o que faz um agente de viagem hoje, em pleno século XXI e em plena era digital. Olha só, Carla, o consultor de viagens hoje, ele tem esse papel, né? O agente de viagens, que é um intermediário e que eu procuro levar para um degrau mais elaborado, que é o papel do consultor de viagens.
que é aquele profissional que direciona, que orienta e que oferece soluções para o viajante, né? Hoje, viajar não é só mais você ir dali para, né, do ponto A para o ponto B. Então, é o profissional que está focado na solução. Ele precisa ter esse conhecimento técnico, conhecimento de destino, conhecimento em vendas, para conseguir oferecer a melhor solução para esse viajante. Eu sempre costumo dizer que o viajante hoje, ele tem um problema, que é o desejo de viajar. E o consultor de viagens, ele é o que provê a solução, que é proporcionar, organizar, planejar e fazer com que unir todos os instrumentos para a realização da viagem. Primeiro, um pequeno parênteses, qual a diferença entre agente de viagens e consultor de viagens? Você falou en passant, mas se você puder dar um pouquinho mais de detalhes. Perfeito. Eu considero o agente de viagens o intermediário, aquele que recebe uma solicitação e entrega aquela solicitação, e ele não vai muito além disso, né? É o profissional que vai muito ali by the book, a partir do desejo do cliente, da necessidade do cliente. Já o consultor de viagens, ele tem um papel mais ativo, né? Ele tem corresponsabilidade. Eu falo que ele e o cliente, eles trabalham a 4 mãos para construir e realizar a viagem. É um co-criador, ele tem essa responsabilidade de orientar, direcionar, mudar o cliente de rota, de ideia, se aquilo não é, né, se o sonho não é coerente com a realidade. Com o que ele vai encontrar lá, com né? o que ele vai encontrar. Muitas vezes o cliente vem com um desejo, mas aquele desejo não tem nem muito a ver com a personalidade, com a essência, com a expectativa que ele tem de vivência. Claro. E o consultor, ele tem esse papel, né? Ele não é o tirador de pedido, que você recebe um pedido, claro, eu quero ir para tal lugar, e ele te entrega. Né? Então, existem hoje esses 2 perfis. Eu não estou dizendo que quem está certo ou quem está errado, claro, mas a evolução do mercado de turismo, ela evolui para um viajante cada vez mais exigente, né? E aí, fazendo o gancho com o online, o online ele substitui muito facilmente ponto A para o ponto B. O online ele não tem o apelo da pessoalidade, né? Uma opinião, uma curadoria, que só um profissional, só um consultor, ele pode oferecer. Claro. Então, existe o mercado e o espaço para agente de viagem. Percebo esse espaço cada vez mais estrangulado, né? E o viajante, o consumidor, buscando aí algo mais nesse prestador de serviço. E aí, aquele consumidor que não se conecta com essa curadoria, com o serviço, ele vai para o online, que é o self-service. Exatamente. Vai fazer sozinho. Agentes de viagem foram e seguem sendo pilares muito importantes do trabalho que eu desenvolvi nos últimos 12 anos na minha empresa como representante, e agora nessa nova empreitada também com a Banksy. E levo sempre isso para os hoteleiros com quem estou iniciando novas parcerias, que acho que é muito importante você dar a devida importância e respeito, né, a esse pilar aí da distribuição hoteleira. Depois eu vou até voltar mais um pouquinho sobre isso. Mas agora, voltando ao online, com esse desafio do viajante hoje que está mais informado, tem mais acesso à informação, como que fazem os consultores, os seus mentorados, né, para fugir precisamente dessa armadilha, né, de não ser utilizado como fonte de informação e depois perder a venda para a internet? Como que eles têm resolvido esse problema? Bom, é basicamente com posicionamento alinhado, né? Posicionamento, comunicação, então você saber qual é o seu perfil de cliente, o que você pode entregar para esse cliente, e definir os processos. Um processo que mitiga muito esse tipo de situação é a cobrança de consultoria. Então, é você partir
para atender um cliente que já te contratou. Esse não é um trâmite comum no nosso mercado de viagens, mas estamos aí passo a passo construindo com sucesso esse perfil de estratégia. Então você sugere a pessoa mudar essa maneira de trabalhar Sim. já com a carteira atual de clientes? Sim. Então eu sou sua cliente e falo: oi Rogéria, tudo bem? Quanto tempo? Voltei a viajar agora, quero ir para o Egito. Eu vi que você esteve no Egito. Me ajuda a montar essa viagem. E aí eu vou falar: Carla, estou super feliz que você retomou, quero te contar muitas novidades. Hoje, a Rogéria Pinheiro trabalha de uma maneira diferente para poder te entregar um atendimento ainda mais pontual e personalizado. Então, por isso, nós só atendemos os clientes que já têm um compromisso conosco. Como que isso funciona? Você me paga um sinal de consultoria de X valor, e esse valor é totalmente descontado, é apenas uma sinalização e eu vou planejar a tua viagem, desenvolver o seu roteiro. Como assim, Rogéria? A gente trabalha há 10 anos. 10 anos eu compro viagem, trouxe um monte de gente para minha família inteira para comprar com você. Você vai cobrar de mim? Sim, Carla, porque ou eu faço isso ou eu vou te atender como mais uma. E como você não é mais uma, hoje o nosso atendimento ele é 100% focado, poucos clientes, com total dedicação. A gente vai entregar para você nos mínimos detalhes a partir da sua necessidade, o que você gosta, o que você não gosta de fazer. Mas você fica muito tranquila, porque se você receber toda a consultoria e decidir não fechar a viagem comigo, aí esse valor fica retido como para cobrir as horas de consultoria, as horas do meu trabalho. Mas se você definir seguir em frente, executar a viagem toda, esse valor vai ser totalmente descontado, ou seja, você não está pagando nada a mais por isso, você só está garantindo que vai receber a atenção que você merece. Ok, me convenceu, tô comprando. Vou te mandar o Pix, porque também só convencer não resolve, você tem que mandar o Pix. Então primeiro paga, atenção, é que nem, bom, não é que nem o médico primeiro você vai, depois você paga. Depende, já me aconteceu de eu pagar antes de ser consultada também. Mas assim você como não sai do consultório sem pagar, né? Exatamente. É exatamente isso que acho que é importante a gente ressaltar aqui. A importância das pessoas entenderem, né, de que consultores de viagens, assim como médico, um advogado, um dentista, não importa, tem a sua hora de trabalho e isso tem um preço, isso tem um valor, né? Então, nada não seria justo usufruir desse serviço, né, e não pagar por isso. Sim. Então, eu gosto de comparar muito com o serviço do arquiteto. Porque o arquiteto, você vai conversar com ele, você vai contar um plano e ele vai ouvir o seu plano. Mas para apresentar o projeto, o desenho, o esboço de como seria a materialização daquele plano, ele cobra pelo projeto. Claro. Muitas vezes ele cobra como um sinal e depois na execução ele desconta, mas a maioria dos arquitetos eles cobram pelo projeto. Você pega aquele teu projeto e você pode levar para outro profissional. Com a consultoria em viagens é a mesma coisa. O cliente pagou pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, ele pode pegar toda aquela informação e ir para a internet. Então, nesse momento, a internet deixa de ser uma vilã e se torna uma grande aliada. Grande aliada, exatamente. Eu até vou pegar a última deixa que você tinha mencionado, de utilizar a internet não como vilã, mas como aliada, né? Sim. Acredito que os consultores que você tem contato, que você mentora, provavelmente já tem utilizado muito a internet a seu favor. Quais são as principais ferramentas hoje usadas no dia a dia para prover um melhor serviço, uma melhor prestação, enfim, um melhor atendimento mais eficiente e mais rápido com o cliente? Olha, o primeiro ponto é a internet como ferramenta de pesquisa. Isso é fundamental. Então, é importante que esse hotel tenha presença na internet, tenha informações e esteja ali com uma presença muito clara e muito objetiva de essência, propósito, né? Que impacto que ele vai gerar naquele hóspede
né, quando ele vai embora. Esse é um primeiro ponto. Depois, o lado de quem está ali provendo a solução, provendo a experiência, é o consultor de viagens que, sem dúvida nenhuma, hoje o WhatsApp ele é a principal ferramenta de comunicação, né? As redes sociais, o Instagram cresce exponencialmente, a gente percebe uma familiarização e as agências de viagens entendendo que essa comunicação ela é fundamental, uma comunicação que conecta, uma comunicação que gera valor. E algo que mudou no último ano foram as reuniões virtuais. Então, até algum tempo atrás, isso era impensável para um consultor de viagens. Então, ou ele atendia só por telefone ou era pessoalmente, e a mesma coisa com a hotelaria. Sim. Era impensável eu conhecer um hotel que está em Alter do Chão e ter uma visita virtual, conhecer os donos, conhecer a cozinheira, sem ter ido. Então, a internet hoje ela faz essa possibilidade de aproximar e entregar, sim, mais qualidade, mais agilidade, mais profundidade da informação. E com certeza isso é uma ida sem volta, né? Sem dúvida. Claro, nada vai substituir a visita e a experiência, o local, isso, o turismo é isso, né? Você se locomover, ir até lá e conhecer o lugar, mas é uma grande ferramenta, né? Sem dúvida. Para quem está nos assistindo aqui, quem está considerando, estudando ainda na faculdade, quem está considerando apostar em ser consultor ou consultora de viagens, quais seriam assim os seus conselhos? Onde investir energia? Enfim, o que a pessoa pode esperar dessa profissão hoje? Eu acho que hoje a gente tem no mercado de viagens uma série de cursos, né, de oportunidades de capacitações, desde aqui desse bate-papo, como alguns players importantes e canais que entregam conhecimento a partir da prática e não a partir da teoria, né? Então, sem dúvida, buscar esses canais que se conectem com o que você está buscando. Claro que trabalhar com viagens não tem nada a ver com viajar. Viajar é a cereja do bolo, é o que acontece de vez em quando, mas trabalhar com viagens é proporcionar viagens, é desenvolver, é um negócio próspero, é um negócio apaixonante, mas não é só... É muito comum ouvir, né? Eu vim trabalhar com viagens ou eu fiz turismo porque eu amo viajar. Então, sim, você pode amar viajar, mas ter muito mais paixão por proporcionar essas experiências, eu acho que é o ponto crucial que vai fazer você ter sucesso aí no mercado. É importante, né? Você não vai estar na estrada viajando o tempo todo, não, né? A gente gostaria, mas não é a realidade. Não, claro, faz parte, até você tem que conhecer, né? Mas é muita paixão em querer servir, eu acho que tem isso, né? Sim. Agora, uma dica, uma sugestão, um sussurrar de sabedoria para aqueles agentes de viagem, consultores de viagem que já o são, né? Que já trabalham com isso há muito tempo, que agora, devido à pandemia, tiveram uma desacelerada e talvez toda essa história do digital, de abraçar as redes sociais enfim, essa mudança no trabalho não seja tão evidente. Qual seria o seu conselho, a sua nota de inspiração? Carla, e todos que estão assistindo, né? Você que está aí assistindo, o jeito de viajar mudou, a exigência do consumidor, a maneira como ele se relaciona com a organização, planejamento de viagens mudou. Então, o profissional que não acompanhar esse processo, ele vai ficar cada vez mais estrangulado entre a pressão de um cliente que exige uma agilidade, um preço, uma oferta irrecusável e que não consegue valorizar o serviço desse profissional. Né? Então, se você não busca perceber essas nuances para fazer as mudanças que o mercado
exige, né? que a evolução exige, você vai estar ali estrangulada realmente, Claro. num lugar de não valorização, né? Num lugar de fragilidade. Um movimento, não sei se você vai concordar, acredito que sim, porque algumas são seus mentorados, que eu notei também durante essa pandemia, justamente pessoas que não foi tão evidente, né, essa mudança na forma de trabalhar, é questão de união, de colaboração, ou seja, você se juntar com outras agências que estejam em sintonia, né? Você viu esse movimento no mercado? O que você podia contar sobre isso? Eu vi, tem sido um movimento bastante interessante. Espero cenas dos próximos capítulos, porque eu acredito sempre na base, né? Numa base estruturada para que os projetos floresçam. Então, muitas vezes a gente constrói projetos a partir da união e da dor mútua. Sim. Mas é fundamental que para um projeto se solidificar e crescer e expandir, ele precisa ter uma base, uma intencionalidade bastante estruturada, porque senão as demandas individuais das empresas, elas acabam sobrepondo ao todo. Interessante. Processo. Né? Processo, exatamente. Muito bom. E agora vai o último recado. Então, não sei se você vai compartilhar ou não, mas esse é meu especial para você, hoteleira de profissão e de alma, que está nos assistindo hoje. Agentes de viagem seguem sendo peças fundamentais na sua estratégia de distribuição e também no momento de definir estratégia de precificação. Eu sou defensora disso, acho que o quanto mais canais de distribuição você tem para promover o seu hotel, a sua pousada, mais interessante vai ser para você e menos dependência você vai ter de canal A ou canal B. Então, consultores de viagem seguem existentes no mercado com um valor fortíssimo, inclusive foram os salvadores de muitos hotéis, né? Isso aí. Durante agora a pandemia. A pandemia, exatamente. Que eram hotéis que, aqui no Brasil, né? Hotéis que você estava me contando em off. Hotéis que as pessoas nem sabiam que existiam. Voltaram. É um ciclo que eu desejo fortemente que para o próximo ano, para a próxima temporada, a gente tenha quebrado, né? Porque como o hoteleiro boutique no Brasil, ele não enxerga o agente de viagem, né, o consultor de viagem, como um canal importante de distribuição, naturalmente o agente de viagem não enxerga aquele hoteleiro boutique como um parceiro. E aí não vira uma relação de ganha-ganha. Claro. A gente precisou se unir, os mercados precisaram se unir, porque o agente de viagem, o consultor de viagens, precisou reservar e oferecer, porque era o que tinha. Claro. O hoteleiro precisou divulgar para o maior número de pessoas, inclusive através dos canais de distribuição, e deu um match. Deu um match super bom, porque eu percebo que o mercado interno cresceu muito. Sim. Hotéis que não tinham, e aí conheço alguns hoteleiros e que trouxeram esse feedback para mim, tiveram taxas de ocupação altíssima em épocas inimagináveis, então foi uma força. A ideia e o meu sonho é que isso, com a reabertura de fronteiras e viagens internacionais voltando, essa união tenha sido sólida o suficiente para se manter. Claro. Né? Então, tem que ser virtuoso, tem que ser um ganha-ganha, tem que ser bom para todo mundo. Né? O hoteleiro perceber que o consultor de viagens é capaz de levar para ele o perfil de cliente ideal. Claro. Eu imagino que hotéis pequenos, hotéis boutique, que tenham essência e propósitos mais exclusivos e peculiares, passem por essas situações de muitas vezes um cliente ir embora insatisfeito porque não entendeu. Claro. Agora, talvez, se esse cliente tivesse passado por uma curadoria de um profissional, o cliente chega com a expectativa alinhada, ele chega pronto, ele chega sem
se espantar com a essência daquele hotel. Então, tem muita coisa para se desenvolver e muita força para ser construída e partilhada aí no próximo ano. Com certeza. E essa é a nossa missão aqui, trazer esses conteúdos de alto valor, de grande impacto para o seu crescimento, para alavancar o seu crescimento, da sua equipe também. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Uma vez mais, faça um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, os seus colegas. E foi um prazer. Obrigada, Rogéria, novamente. E, bom, nos vemos aqui no Universo das Viagens e a você na próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.